Claro, tu sabe, Lacombe, que o que tu fala aí, cara, não existe perda de tempo, né? Primeiramente, o grande problema que a gente tem, cara, no mundo atual é que nós temos as pessoas, desde a modernidade, nos últimos 200 anos, quando a gente dividiu as ciências em duas gamas, né? As ciências da natureza, Naturwissenschaften, e as ciências do espírito, que os alemães chamam de Geisteswissenschaften, né? Quando a gente fez essa divisão, a gente perdeu muito da experiência humana, porque antigamente, olha o Goethe, por exemplo. O Goethe era um cara que entendia de poesia, entendia de escrita, fez um tratado sobre botânica e ainda fez um livro sobre a psicodinâmica das cores. Então a gente tinha esses grandes homens que entendiam de todos os assuntos, formalmente ou por serem polímatas, né? Buscarem o conhecimento por si mesmo. O grande drama que a gente vive hoje, Lacombe, e as pessoas que estão nos assistindo talvez percebam isso, é que as pessoas se tornam especialistas no microcosmo da totalidade. E no momento que ela se torna especialista nesse grande microcosmo, ela pode entender tudo. Lá, como eu sempre digo, do joelho esquerdo, do terceiro joelho do elefante, entendeu? O cara pode entender disso, mas não entende do resto da humanidade. Quando ele não tem essa visão, ele perde a sua percepção do mundo. Um outro problema que a gente vive também é que essa grande mistura que o ser humano acaba vivendo, que é uma mistura de ignorância e soberba. Porque como ele conhece, digamos, o cara é PhD no joelho esquerdo do cavalo crioulo, tá? Ele só entende daquilo ali, não entende do resto. E ele não aceita que ele não entenda do resto. Tu entende? E aí ele tem essa petulância de achar que ele sabe tudo, que ele é um PhD. Tu não pode discutir com um PhD. Só que ele entende uma parte muito pequena. E aí quando a gente pega um ser humano que conhece outras áreas do conhecimento e pode julgar melhor as coisas, porque tem mais conhecimento, esse cara que, óbvio, talvez ele não tenha uma legitimidade do conhecimento. Quando eu falo legitimidade do conhecimento, eu estou falando de diplomas de faculdades, né? Talvez ele não tenha tantos diplomas de faculdades, mas entende melhor, ou talvez seus diplomas não sejam tão altos como o PhD. Esse cara que é o especialista não aceita ser comandado. Por exemplo, esses dramas que a gente está vivendo na nossa gestão de pandemia, eu não sei se na minha cabeça deveria ser tratado daqui a pouco por pessoas mais vinculadas ao campo das ciências humanas, da filosofia, né, para a gente saber que escolhas nós temos que fazer nisso aqui. Não é só matemática, não é só medicina, né, não é só economia também. A gente está tendo uma perda civilizacional muito grande. A gente pode até voltar a falar disso aqui num segundo momento. Não, mas eu vou voltar para aqui no roteirinho. Tá, mas voltando para a tua questão, o que eu percebo de todas essas experiências que eu captei para minha vida? Cara, de cada uma, eu sempre faço a cada ano, eu me pergunto qual foi o grande ensinamento desse ano, né? Um só. O que eu aprendi esse ano? Esse ano passado eu aprendi a delegar tarefas, que era coisa que eu não fazia antes. Eu não conseguia delegar. Eu tenho muita dificuldade para fazer isso. Pô, cara, eu me acho um cara inteligente, me acho um cara capaz, me acho um cara treinado. Né? Como é que eu vou abrir mão para outras pessoas fazerem isso? Então, para mim, foi o que me possibilitou crescer até mesmo na internet, porque eu fiz uma mudança de vida, eu tive que abandonar a minha vida de fotógrafo, né, para viver essa nova vida aqui de ter uma entrega de professor de curso formatado, uma entrega perfeita, e conseguir achar uma equipe que fizesse isso foi muito difícil. Por exemplo, cara, do tempo que eu joguei pôquer, por exemplo, o que foi que eu aprendi? Pensar multi-level thinking, pensar em diferentes níveis. Né? O que esse cara acha? Estou jogando pôquer lá. O que a pessoa acha que eu tenho de cartas? Porque o pôquer, só uma informação geral para as pessoas. No xadrez, tu tem 100% das informações, tá? No pôquer, tu não tem 100% delas. São algumas informações que tu não conhece. Então, lidar com informações que tu não sabe, começar a pensar o que as pessoas estão pensando, o que ele acha que eu tenho, o que ele acha que eu vou fazer, e se ele acha que eu vou fazer, como é que ele vai agir. Ter esse pensamento multinível faz tu ver o futuro. Faz tu aprender a ver o próximo passo. Então, por incrível que pareça, uma vida que para muita gente, que besteira, o cara jogava pôquer, secundário isso, me trouxe um ensinamento muito importante. A fotografia me trouxe outro ensinamento. Sabe qual foi? Foi eu me entender enquanto ser humano. Ela serviu como terapia para mim. Porque as pessoas contratavam o Conrado, que é esse cara que fala, gesticula e grita para fotografar, mas quem fotografava, era a minha versão mais sensível, mais romântica, mais idealizadora da vida. E aí, quando as pessoas viam minhas fotos, elas gostavam. E aí, o próprio Fernando, essa é a minha parte mais idealizadora, que não gosto, que a gente tenta proteger, né, através das nossas carapaças da vida,
acabou tomando certeza de si mesmo. E eu tive mais capacidade de me expor mais, dizer o que eu pensava, não ter medo, porque o que a gente faz, aquilo acaba óbvio, né? Tu tem uma trajetória vitoriosa há muitos anos com isso, mas hoje essa mídia independente que surge de pessoas que vêm aqui colocar a cara a tapa, dizer o que pensa, dizer por que pensa, foi assim que a gente quebrou a conformidade social. E as pessoas não tinham até um pouco tempo atrás coragem de vir aqui e colocar a cara. Né? E a gente colocando a cara, pessoas normais, um ser humano normal, que nem eu, assim, que não é do mundo da mídia, vem para cá conversar, vem para cá se comunicar, a gente está fomentando a coragem nas outras pessoas de também vir se comunicar. Tu fez quando eu te assistindo ali, a gente vê a transformação que foi na tua carreira e no teu poder no momento que tu colocou tua posição, tua visão de mundo, tu exteriorizou na televisão. Porque ninguém exteriorizava ali, né? E quando tu fez isso, cara, tu foi um divisor de águas, pelo que eu vejo, né? Da tua atuação, e tu virou um símbolo para muitas outras pessoas, né? De tomarem para si essa coragem, de conseguir botar a cara a tapa, dizer como é que pensam, por que fazem, o que tá certo, o que tá errado, as coisas que a gente pode aceitar e não pode aceitar, os limites da nossa existência.